Olá pessoal, bom dia. Eu sou o diretor do Idebras DF. Nós viemos aqui fazer os devidos esclarecimentos em relação à fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a taxação dos 50%. Tecnicamente falando, nós vamos ler uma nota do Idebras, Instituto de Desenvolvimento e Gestão Pública Brasileiro, esclarecendo a todo o Brasil que o problema da economia brasileira não é taxação de 50% do presidente norte-americano, mas sim a gestão pública pífia, horrenda, horrível do governo federal, bem como a falta de qualidade no gasto público. Essa semana, o ministro da Fazenda, ao dizer, naquele caso da Faria Lima, da invasão, colocando 99% de supostos pobres alinhados ideologicamente e politicamente contra 1% de super ricos, tentou se colocar nesse suposto percentual de 99% de pobres. 99% contra 1? Como assim? E contra por quê? Se eles não pagam nem o que nós pagamos. Se eles pagassem pelo menos o que nós pagamos, 99%, estava de boa. Mas não, esse 1% não quer pagar nem o que os 99% pagam. Então a pergunta é nós contra eles ou é eles contra nós? O que está acontecendo no Brasil? Por que esse 1% tem tanta influência no país? Também são contra os ricos e que são de esquerda, ele com patrimônio de mais de R$500 milhão declarado ao TSE em 2022. Nós sabemos que o ministro não tem nada de pobre, que as classes sociais no Brasil elas são divididas em A, B, C, D e C, D e E, que são os mais pobres, representam 70% da população. Lembrando que lá também tem gente de direita, tem conservador, tem liberal, não é só a esquerda que tem lá. Então a fala do ministro não condiz com a verdade, né? Ele tentou ali passar uma ideia que nós não sabemos ao certo qual foi a intenção dele. Então fugiu da estatística verdadeira, né, e do conhecimento verdadeiro das classes sociais. Sobre a taxação dos 50% do presidente norte-americano, você tem que entender o seguinte: o problema econômico do Brasil vai além da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos em 2025. A gestão pública ineficiente e o elevado gasto público do governo federal são questões estruturais mais graves, e isso sim nós devemos considerar como uma coisa covarde. A gestão pública, a má alocação de recursos com alta carga tributária de 36% do PIB e gastos correntes de 90% do orçamento limita investimentos em infraestrutura e inovação. A burocracia e a corrupção sistêmica elevam o custo do Brasil, prejudicando a competitividade. A dívida pública, próxima de 80% do PIB, pressiona a política monetária, mantendo os juros altos na Selic a 15%. Reformas fiscais, como a tributária e a administrativa, são essenciais, mas enfrentam resistência política. A tarifa americana agrava a situação, mas a raiz do problema está na falta de eficiência e planejamento na gestão pública, que sufoca o crescimento econômico. Portanto, pessoal, não existe taxação de 50% que seja o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil hoje é a falta de qualidade no gasto público e a gestão pública brasileira péssima do governo federal, que faz com que o nosso país tenha um desempenho, economicamente falando, muito ruim. Então esse esclarecimento está sendo feito do norte ao sul do Brasil, e também o Idebras recomenda ao governo federal que deixe o quanto antes de falar em política e passe a falar de gestão pública, porque o que o Brasil precisa nesse momento é de educação, saúde, atração de investimentos internacionais, gestão pública de qualidade.